Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 14ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 24 de 2015. Anderson da Silva, o vereador Eco Staccato, com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa executiva, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto aos taxistas de Piraí, convidando-os para uma reunião a fim de avaliarmos sobre a mudança dos pontos de táxi que foram transferidos para a rua Manuel Teixeira Campos Júnior. A atual localização gera transtornos aos taxistas, tais como exposição ao sol durante a maior parte do dia, além da preocupação com os passageiros, por se tratar de uma rua estreita e de grande movimento. A referida mudança causa transtorno também àqueles que necessitam de vagas naquele local, para acessarem o comércio, bancos, correios e etc. Sala das Sessões, 24 de março de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Que também nos apresenta o requerimento de número 25 de 2015. O vereador, com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa executiva, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à ACEP, Associação Comercial e Empresarial de Piraí, a fim de discutirmos e criarmos um pacote de medidas para o fortalecimento do comércio local. O comércio do nosso município vem sofrendo ao longo dos anos com baixo rendimento, deixando de aumentar a geração de empregos, desestimulando os empregadores e diminuindo a arrecadação dos impostos, enfraquecendo o comércio local. Essa medida a curto prazo abrirá um leque de novas oportunidades e a médio e longo prazo beneficiará diretamente a arrecadação do nosso município. Sala das Sessões, 24 de março de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Eco Staccato. Indicação número 89 de 2015. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador usando suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente manilhamento do canal existente entre a Rua das Tulipas e Rua São João, no bairro Varjão, 1º Distrito. O canal acima citado é praticamente um esgoto a céu aberto e vem causando grande transtorno aos moradores, sem contar com os riscos que oferece à população local, tornando a obra necessária e urgente. Esta indicação reitera as de número 163, de 2013, e 81 de 2014, deste mesmo vereador. Por esta razão, entendo justificada a presente proposição, aguardando do senhor prefeito providências cabíveis para o seu atendimento. Sala das Sessões, 24 de março, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação número 90 de 2015. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a criação de uma linha de ônibus municipal que faça o percurso Santanésia-Piraí via Fazendinha, quilômetro 3, para atender os moradores daquelas localidades.
Os munícipes que residem nestes locais encontram dificuldades em chegar até a sede do município, em virtude da falta de transportes coletivos. E essa medida, além de proporcionar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, ainda trará benefícios para o comércio local, visto que esses moradores têm muito mais facilidade em se deslocar até a cidade vizinha de Barra do Piraí. Em relação aos moradores do quilômetro 3, a criação dessa linha resolverá definitivamente o problema daquela comunidade. Tal proposição já foi objeto de igual teor nas indicações 434, de 2013, e 163, de 2014, de autoria do mesmo vereador. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador, que também nos apresenta a indicação de número 91, de 2015. O vereador com assento nesta casa indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente para que seja feita a reposição urgente dos funcionários das equipes de manutenção e limpeza urbana de Santanés e Rosa Machado e em suas respectivas áreas rurais. Infelizmente, com o passar dos anos, acompanhamos nessas localidades a diminuição das equipes de rua, e isto reflete diretamente na qualidade de prestação de serviços públicos nos referidos bairros. Devido à gravidade do problema apresentado, esperamos que o senhor prefeito municipal possa atendê-la com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 24 de março de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 92 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a pavimentação da rua Renato Breves e Rua Esperança, neste primeiro distrito de Piraí. Os moradores da localidade acima mencionada vêm sofrendo com os transtornos enfrentados com as péssimas condições em que se encontram as referidas ruas, com muitos buracos, dificultando o acesso das pessoas e veículos que por ali transitam. Vale ressaltar que essas ruas ligam a subida da Rua do Eque ao Saroli, servindo de acesso aos bairros Sossego 1 e 2, Prefeitura, Saroli e Caiçara. Entendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo o senhor prefeito municipal determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo. Farei a leitura agora dos pareceres. Processo número 147 de 2015, mensagem 5 de 2015, projeto de lei 5 de 2015. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação reunidas, veio o projeto de lei número 5 de 2015, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, com a finalidade de autorizar o Poder Executivo a contribuir com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio de Janeiro, Undime RJ, com anuidade no valor de R$ 450,57. Na justificativa da mensagem do excelentíssimo senhor prefeito, que encaminha o presente projeto, já se verifica que a principal finalidade da Undime RJ, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, tem por mister fortalecer as administrações municipais na área da educação para garantir expansão e melhoria da qualidade da escola pública municipal. O papel da Undime é resgatar e assegurar o ensino fundamental, contribuindo na reformulação de políticas educacionais em nível nacional, estadual e municipal, participando de instâncias decisórias e representar os interesses da educação pública junto às autoridades constituídas. Essa contribuição do Executivo, sem dúvida, vai assegurar a plena atuação da Undime em favor do município de Piraí, além de prestar valiosa colaboração com assessoramento, capacitação e modernização da administração pública, o que será de grande valia para o nosso município.
Tal iniciativa hoje se faz necessária em função da disciplina de Lei de Responsabilidade Fiscal, de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece que tais auxílios financeiros deverão ser autorizados por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estarem previstas no orçamento. Atendendo a orientação determinada pelos doutrinadores Flávio de Toledo Júnior, Sérgio Siqueira Rossi, e seu compêndio Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo, editora NDJ Limitada. Conforme dispõe o artigo 26 da referida lei, se tornou necessária a autorização por lei específica para conceder auxílios, subvenções e contribuições de iniciativa do Poder Executivo, havendo necessidade de ser citado o nome da instituição a ser beneficiada e o valor do repasse. A autorização legislativa para a concessão de tais benefícios já está concedida através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município, atendendo assim ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 64. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei número 5 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 23 de março de 2015. Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Flávio de Almeida Ribeiro, relator da Comissão de Educação. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 23 de março de 2015. Assina Anderson da Silva, presidente da Comissão de Educação, Hilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Educação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Meio Ambiente. Processo número 237 de 2015, mensagem 6 de 2015, projeto de lei 6 de 2015. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Charles Torres Dias. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei número 6 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, com a finalidade de autorizar o Poder Executivo a contribuir com a SEMAE, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, referente à anuidade de 2015, no valor de R$ 256,75. Na justificativa da mensagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que encaminha o presente projeto, já se verifica que tal iniciativa se faz necessária em função das medidas a serem efetivadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no que se refere a ações relacionadas ao saneamento básico, à preservação dos mananciais e do meio ambiente como um todo. Em anexo ao projeto de lei está a cópia do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da SEMAE. Tal iniciativa hoje se faz necessária em função da disciplina do que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece que tais auxílios financeiros deverão ser autorizados por lei específica e atender às condições estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias e estarem previstos no orçamento. Artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Atendendo a orientação determinada pelos doutrinadores Flávio de Toledo Júnior e Sérgio Siqueira Rossi, em seu compêndio, Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo, editora NDJ Limitada, conforme dispõe o artigo 26 da referida lei, se tornou necessária autorização por lei específica para se conceder auxílios, subvenções e contribuições de iniciativa do Poder Executivo, havendo necessidade de ser citado o nome da instituição a ser beneficiada pelo repasse.
Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade de sua apresentação, o projeto atendeu a todos os requisitos. E quanto à constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto número 6 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 23 de março de 2015. Assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Charles Torres Dias, relator da Comissão de Meio Ambiente. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 23 de março de 2015, Alzimiro dos Santos Dias, presidente da Comissão do Meio Ambiente, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Anderson da Silva, membro da Comissão do Meio Ambiente. Aqui também, Sônia. Comissões reunidas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos. Protocolo número 42. Projeto de Lei número 7 de 2015. Iniciativa do Poder Legislativo institui o calendário de eventos no município de Piraí, o Dia do Administrador. Relatoria, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. O Dia Nacional do Administrador é celebrado em 9 de setembro por ser a data de assinatura da Lei 4.769, que criou a profissão em 1965. A importância de se instituir o Dia do Administrador reside na necessidade de valorar e homenagear esta tão honrosa e importante profissão, que tem o escopo de cuidar dos recursos naturais, cuidar de gente, administrar os recursos financeiros e econômicos do mundo corporativo, das organizações não governamentais e, diante do cenário atual, se faz fundamental na gestão pública. Em sendo assim, e em conclusão, se deseja agraciar estes profissionais, homens e mulheres, responsáveis por gerenciar organizações públicas e privadas, em diversas áreas de atuação, que são fundamentais para o sucesso e crescimento das empresas e a melhoria dos serviços públicos. Pelo exposto, somos favoráveis como relatores desse projeto de lei, à sua aprovação pelo douto plenário. Sala das Comissões, assina o vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 24 de março de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Pronto, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra Alzimiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Temos acompanhado as notícias de que o nosso país está passando por um problema da crise econômica, da crise hídrica, numa crise institucional hoje entre os poderes executivo e legislativo. E isso tudo respinga também na gente. Ontem tivemos uma reunião, antes de começar a sessão, com o prefeito, e ele estava fazendo alguns comentários sobre a queda na receita do município, queda no fundo de participação do município, é um repasse federal que vem para o município, queda no ICMS, que
que é o imposto de competência estadual, que também uma parcela é repassada para o nosso município. Royalties do petróleo deu uma queda estupenda, uma coisa assim que quase que zera. E tudo isso a gente tem observado, isso repercute na geração de emprego, nos novos investimentos, e situação que a gente fica observando, hoje saiu nos jornais, que o governador do estado teve que recorrer ao judiciário para que liberasse uma parte daquele dinheiro que fica reservado para fazer pagamentos das demandas judiciais que tem contra o estado e para poder fazer pagamento do Rio Previdência, que são pensões e benefícios dos aposentados do estado do Rio de Janeiro. A nível federal também não é diferente. Hoje está lá no Congresso Nacional um pacote de medidas econômicas que precisam ser aprovadas para poder dar um certo equilíbrio nessas finanças, senão as agências internacionais diminuem a nota do Brasil em termos de honrar os seus compromissos, e o Brasil pode, de uma hora para outra, sair um avalanche dos investidores internacionais que aqui vêm aplicar seus recursos. Então, os dias que hoje está por vir não são, às vezes, de tanto otimismo. Precisamos superar isso, eu não tenho dúvida que o Brasil tem um potencial gigantesco. A gente vê aí o agronegócio brasileiro com crise, com tudo, cada dia mais ele bate mais recorde de exportação, de carne, frango, de cereais, os grãos aí, açúcar, café, soja, nós somos um dos maiores produtores do mundo. E isso a gente sabe que nós vamos sair da crise. O minério brasileiro, a gente sabe que o Brasil hoje, com a Vale do Rio Doce, com a produção de aço, o Brasil hoje ocupa uma posição de destaque no cenário internacional. Mas a gente observa, o município, para ser administrado, a gente tem visto a lei de responsabilidade fiscal, ela botou parâmetros. Então, hoje, qualquer prefeito que administra, seja onde quer que seja, Barra do Piraí, Volta Redonda, Resende, ele tem que obedecer os limites. Hoje tem um limite, 60% para gastar com pessoal, 6% aqui no nosso município vem para essa casa, 54% gasta com executivo. Isso chama pagamento de pessoal, que é inadiável. Se não pagar, lógico, daqui a pouco é uma greve, são manifestações e mais manifestações. O Tribunal de Contas, que está sempre acompanhando, ele tem um sinal de alerta que acende quando atinge 51% da receita corrente líquida. Ele manda que você tenha uma atenção e, se chegar no 54%, ele dá uma trava para você readequar a sua despesa. Temos despesas fixas, por exemplo, com a educação. Como é que eu vou deixar uma escola sem a merenda, ou uma escola sem fazer manutenção, ou deixar a escola lá com os professorados, que geralmente um entra de licença, ou tem aqueles problemas. Então, despesa fixa. A escola com a educação, inclusive com limite constitucional estabelecido na Constituição de 88. Na saúde não é diferente. Você também tem um limite a ser aplicado da sua receita corrente, e o município de Piraí tem aplicado até a mais do que determina a lei, e você também são gastos inadiáveis. São medicamentos, os agentes comunitários de saúde, é o médico de família, é a estrutura hoje do município de Piraí. Boa parte dos imóveis onde funcionam diversas secretarias são alugados, é uma despesa a mais que o município tem, e que realmente você tem que fechar essa conta lá no final do ano, no 0 a 0. Aquilo que eu previ no orçamento, eu posso executar de despesa, nem um centavo a mais. A nível de Brasil, a situação é ainda um pouco pior, porque eles têm um negócio que eles chamam de serviço da dívida. O Brasil, quando foi descoberto lá em 1500, já nasceu devedor. O Brasil tem um serviço da dívida aí que dá bilhões, são bilhões, em torno de 136 bilhões de reais que a gente paga de juro. Então, é uma conta realmente bastante complexa. O orçamento que foi aprovado a semana passada pelo Congresso Nacional são 2 trilhões e 860 bilhões de reais o orçamento geral da União. Esse é o dinheiro
que vai compor todo o caixa do governo, onde ele faz repasse para município, repasse para estado, paga as suas despesas, paga a previdência social, tem uma série de encargos ali que ele é obrigado a cumprir. Então, tudo isso que a gente tem visto, quando se tem um gestor, aqui em Piraí a gente espera isso, e tem que ser assim, uma administração que acompanha, vai completar agora 24 anos, é um prefeito que foi prefeito por 3 mandatos, o Pezão foi prefeito por 2 mandatos, a equipe que vem trabalhando é sempre a mesma, se corrige qualquer erro durante esse período que foi ali gerando uma experiência para esses gestores das contas públicas do município de Piraí. E o que a gente busca? Aperfeiçoando a cada dia mais, como é que se faz um edital, como é que vamos botar uma cláusula ali que impeça alguns especuladores que venham aqui tocar obra, ou que venham aqui colocar suas empresas. No ramo empresarial, por exemplo, a gente admite algumas falhas porque Piraí inovou. A gente não tinha essa cultura de empresas que vinham se estabelecer no município de Piraí. Foi até uma coisa nova. Isso começou com um Pezão de lá para cá. Ele veio através de incentivos do Estado, incentivos dos nossos impostos municipais. Empresas vieram aqui se instalar. Então, infelizmente, eu acho que serve de experiência para a gente o que aconteceu no nosso parque industrial. Algumas empresas faliram, deixou pares de famílias aí sem receber as suas indenizações, uma série de credores, com certeza, lá pedindo lá aos pais de família e até os empresários, eles se mandam nessa hora. Então, tivemos falhas. Eu acho que a vida é uma escola, a gente tem que estar aprendendo com essas falhas. É lá no ramo da obra, onde contratamos que deu errado, vamos corrigir o edital na próxima. Não podemos botar pessoas que venham aqui aventurar só para ganhar dinheiro e, às vezes, não faz uma obra de qualidade e não conclui nem a obra. Isso é um prejuízo muito grande, porque você tem um recurso aplicado e aquilo não está gerando um benefício para o povo piraiense. Então, temos que aprender com isso. Vamos pegar a elaboração de editais, vamos ver uma segurança de um contrato social, se essa empresa tem experiência no ramo, se realmente é uma empresa que dá uma garantia até da responsabilidade das obrigações sociais e trabalhistas. Isso a gente tem que estar aprendendo. Eu vi, por exemplo, que nós vimos aí, a Ambev foi um sucesso, aí teve a Santa Malha, infelizmente, não resolveu, não se implantou, né, definitivo no município de Piraí. A Loés foi um desastre, nós tivemos essa falta de sorte, foram 250 pessoas dispensadas ali, a gente não sabe até a solução desse caso. Tivemos o Ronald, que é um empresário de uma experiência enorme, com várias empresas. Em Piraí, ele não está produzindo praticamente quase que nada na IMBP. Tivemos a Alzimatec, infelizmente, está hoje essa situação aí de indefinição, que terceirizaram, passaram para uma outra empresa. E a gente fica observando a própria empresa que fazia limpeza pública, que também é um serviço inadiável. Infelizmente, a empresa trocou a razão social de uma hora para outra, fizeram uma alteração no seu contrato social lá, e hoje são pais de família que estão lá e que a gente tem que também ajudar na solução desses casos. Tudo isso, a gente às vezes traz aqui um comentário, que é para que nossos gestores, a gente sabe que tem cursos, tem seminários, a experiência do dia a dia que a gente pode viver num outro município vizinho, para estar corrigindo isso, para que no futuro a gente não tenha, infelizmente, esse tipo de situação que vem penalizar pessoas humildes, pessoas, às vezes, hoje a situação de emprego é uma carência muito grande. 1 minuto. Não temos, assim, gerado emprego para atender a demanda da crescimento da população, e isso gera uma incerteza quando vem uma empresa que ali se instala e depois não resolve o problema dessa pessoa, porque ele não consegue receber nem os seus salários mensais. A observação que a gente faz é que a empresa de limpeza, há 2 meses, não pagava os seus funcionários. Então, como é que faz para poder fazer pagamento de contas, sustentar os filhos e manter as despesas em dia? Tudo isso a gente tem chamado a atenção nos nossos gestores. A nossa prefeitura, ela é solidária com essas empresas que ela contrata, por isso tem que ter o cuidado na hora de uma empresa que vem aqui se implantar e ter o cuidado de uma empresa que aqui vem prestar qualquer tipo de serviço. A gente não pode mais
deixar que essas pessoas que não têm a devida experiência venham se aventurar aqui no município, porque isso gera grandes prejuízos. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. O tema abordado pelo nobre vereador Alzemiro, mais uma vez recorrente nessa casa, no que diz respeito às empresas, à contratação de empresas, à prestação de serviços, ele é mais do que nunca um tema atual, repito, recorrente, porém atual. Nós ainda não temos e não tivemos definição por parte do Executivo, não tivemos as respostas a respeito do caso Usimatec. Nós solicitamos aqui, fizemos uma reunião, passada essa reunião nos deram um prazo de 3 meses se passaram, fizemos uma nova solicitação, eu fiz aqui a mesa ao presidente Júnior e a sua mesa para que convidasse novamente os responsáveis pelo assunto diretos, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, e não sei se foi feito. E se foi feito e não atenderam, eu acho que talvez seja o caso de nós convocarmos para que eles possam definitivamente nos posicionar. Porque há um erro, há um equívoco nessa transição, ela é ilegal, ela não foi tratada com essa casa, são 2 empresas distintas, não é uma sucessão, são empresas distintas, com endereços distintos, com razões sociais distintas, e essa empresa está operando hoje sem estar estabelecida aqui, sem alvará. Consequentemente, ela não está faturando aqui. Então, nós temos um imóvel, um patrimônio público, um espaço que poderia estar sendo ocupado por uma empresa nossa, da nossa cidade, gerando receita, gerando empregos aqui, e não está. Então, o caso é grave, o caso é sério, e, mais uma vez, eu gostaria que as palavras não ficassem aqui ao vento, senhor presidente. O senhor hoje está conduzindo a mesa, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que providenciasse amanhã, de forma oficial, o convite aos responsáveis pelo assunto, para que nós possamos retomá-lo. Com certeza nós faremos isso. Eu agradeço, senhor presidente. Dessa forma, seria um assunto a menos para nós estarmos tratando aqui. Essa retórica deixaria de existir nessa casa. A questão também dessa empresa, da prestação de serviço de manutenção e limpeza, ela é um caso também, na minha opinião, obscuro. Eu não entendi ainda essa transição. Uma empresa saiu, entrou uma outra, também não houve sucessão. São nomes diferentes, são CNPJs diferentes. Como é que se transfere um contrato para uma outra empresa? Dessa forma, eu não sei como foi feito isso. Sinceramente, não entendi. Talvez seja o caso de nós convidarmos também a administração para nos explicar, esclarecer. Eu já fui questionado quanto a isso, fiz comentário com alguns colegas aqui e não tenho a resposta. De que forma foi feita essa transição? Como é que essa empresa transferiu para uma outra empresa, para um outro CGC, o seu contrato? Não sei, não entendi. Acho que a gente precisa esclarecer as coisas, né, para podermos dar as respostas que a sociedade nos pede. Quanto à questão das obras, que eu tenho acompanhado na condição de presidente da Comissão de Obras, eu tenho verificado, fui hoje a Rosal, e visitei novamente a obra da creche, assim o farei até o seu término, todas as semanas. E visitei também o posto de saúde, que está quase pronto, a promessa de entrega é para o dia 27 agora, próximo dia 27. As instalações são as mesmas, só que foram recuperadas, colocaram ar-condicionado e uma nova iluminação, pintura, enfim. A questão da obra da creche, mais uma vez, a obra sofreu atos de vandalismo. Mais uma vez. Isso, obviamente, obriga a empresa a colocar ali um vigia. Já deveria tê-lo feito a semana passada, quando aconteceu pela primeira vez. Com um cão de guarda, um cão bem feroz, para a hora que o vagabundo marginal entrar lá para fazer esse tipo, ele pelo menos ele vai poder se exercitar, porque ele vai correr um bocado, né, para poder fugir. Porque não tem cabimento. A obra está sendo feita em benefício da comunidade. Vai atender a sociedade local. Por que vandalizar? Por que ir lá destruir o que foi feito? Isso atrasa, retarda a obra, isso encarece a obra.
São vários os erros, várias as falhas que a gente, né, ao longo de um processo, a gente encontra. Mas esse vandalismo é realmente algo muito triste. Mas, enfim, estão tocando a obra. Eu, à tarde, estive como fiscal responsável. Amanhã, pela manhã, estarei lá na obra com ele. Existem algumas dúvidas, algumas questões. Existem coisas que estão sendo solicitadas na obra, no projeto, que não estão na planilha. Existem algumas alvenarias a serem feitas, algumas bancadas, que não estão na planilha. E o projeto pede. Esses são os problemas. O problema não é só o empreiteiro, o problema não é só... É também a má geração do processo, no caso das planilhas. Eu vou até amanhã, já combinei com o João, e nós vamos lá para tratar do assunto. E estive também ali na obra da bairro da Prefeitura, a obra de contenção que está sendo feita, para avaliar o andamento da mesma, e fiquei bastante satisfeito com o que vi, e também com o prazo que os operadores, os funcionários, né, entendem que vão conseguir finalizar a obra. A obra tem uma previsão para 10 meses, mas eles acreditam que, se o tempo ajudar, e é um período de mais seca, é possível que sim, eles consigam executar a obra no prazo de 7 meses, o que seria muito bom para nós. Mas ali já se encontra também problemas. A questão do solo. Já tem uma região mais rochosa, que requer um trabalho mais demorado para se fazer o corte, para se fazer a perfuração, mas, de qualquer forma, eles acreditam que no prazo de 7 meses estarão dando conta da obra, que é uma boa notícia também para os moradores do bairro da Prefeitura. E a questão do Saroli, infelizmente, a Prefeitura, o Estado, ainda não pagou a terceira parcela da obra e ela continuará parada. O empreiteiro precisa receber e só vai retomar tão logo ele receba o que lhe é devido. Esses problemas, nós sabemos, em relação aos atrasos, se dão em função dos problemas que o país está sofrendo. Os repasses, foi votado, acho que a semana passada, o orçamento, né, nobre vereador Alzimiro? Foi votado a semana passada, né? O orçamento. Então, as coisas vão começar a encaminhar a partir desses próximos dias e creio eu que a obra seja retomada. Era isso, senhores. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 22/2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, solicitando à empresa brasileira de Correios e Telégrafos entrega de correspondências na rua Reta da Floresta, bairro Caiçara, 1º Distrito. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 23/2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, solicitando a Telemar Norte-Leste S.A. a instalação de telefone público na rua Reta da Floresta, no bairro Caiçara, 1º Distrito. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, só para concluir, eu vi agora aqui a votação de um requerimento para que os Correios prestem esse serviço numa série de localidades aqui do nosso município. Já fiz pedidos, alguns. O Correio, ele é uma estatal que infelizmente não vem atendendo bem o nosso município, é uma empresa do governo federal, e que ela hoje tem feito, em alguns distritos daqui, em alguns bairros, ela repassa um dinheiro para que a prefeitura bote um funcionário para que faça uma distribuição dentro desses bairros. Eu vi ali em Rosa Machado tem, na Cacaria se botou há pouco tempo, em Ribeirão das Lajes tem, e a gente fica observando, aqui próximo ali na estrada de Passa Três, o pessoal tem pedido com a gente, a correspondência chega ali até o Magela, dali para frente não vai mais. Isso aí muitas pessoas reclamam, atraso nas correspondências, problemas às vezes de uma notificação judicial, de um boleto para pagamentos, traz prejuízos enormes. E hoje, com a facilidade que a gente tem com o serviço de motocicleta, principalmente,
Acho que até uma própria bicicleta que desse aí para um carteiro, sem dúvida nenhuma, que eu acho que daria tranquilamente para fazer esses trabalhos. São estradas asfaltadas. Aqui na João 23, eles fazem até ali na Capitão Manuel Torres, já na João 23, aquelas pessoas que moram ali, naquela estrada, não têm o serviço. Na Serra das Araras, eu sei que é um problema sério também, as pessoas não têm como, tem que estar vindo aqui, tem que trazer um documento, porque só o próprio pode pegar, não deixa outra pessoa pegar. É um complicador. Passar um certo tempo, eles devolvem para a Barra do Piraí, fica ainda mais longe. Então, esse problema sério, eu acho que o administrador regional do Correio, aqui de Barra do Piraí, ele poderia tentar solucionar esse problema que não fica caro para os Correios, eu tenho certeza absoluta. É um serviço hoje que no passado foi tido como o melhor serviço público prestado à população brasileira, e agora a gente vê aí, tem que estar fazendo um requerimento, a gente insiste e eles não atendem. É um problema muito sério. O outro que foi lido foi os pareceres de 2 contribuições que vão ser feitas para associações. A SEMAI eu conheço, é a Associação dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, a SEMAI. É uma entidade muito séria. E os municípios, quando eles vão pegar recurso em Brasília, o município igual Piraí, nesse universo que a gente vê de 5.568 municípios, se você chega lá com um pires na mão, geralmente alguém nem te atende. Quando você faz uma associação que representa 300, 500, 1.000 municípios, aí já muda de figura. Então, é isso que faz com que gere a força para aquela entidade, para poder estar pedindo junto ao governo federal, estar pedindo lá junto aos parlamentares, inclusive. O parlamentar sempre ele olha números, ele vê a quantidade de eleitores desse município, se realmente tem essa grande necessidade ou se não tem. Então, se você entra numa associação, a SEMAI, por exemplo, a gente hoje tem uma concessionária aqui do município de Piraí, que é a SEDAI, é uma concessionária estadual. Mas a SEMAI é os serviços municipais em que ajuda até muito, principalmente na área de esgoto, porque o esgoto, grande parte dos municípios, era colocar em qualquer rio que passasse, você fazia o descarte do esgoto in natura. Hoje está mudando um pouco essa cultura. Piraí, hoje nós temos 2 estações aí que está tratando um tratamento primário aí do esgotamento sanitário. Então é importante a gente participar da SEMAI. A outra é uma entidade que está se colocando os secretários de educação aí dos municípios. Acho importante, acho bom que se organize, que tenha uma certa liderança, que vai ajudar a conduzir esse trabalho. Estamos aí com a reforma do ensino a nível de 2º grau, que a gente precisa realmente hoje colocar um ensino profissionalizante. Não é só a formação geral, precisa dar uma formação técnica para os nossos jovens, para que ele possa estar absorvendo ali as oportunidades de emprego. A Ambev está com a nova expansão para ser feita aqui na Ambev. Vai ser cervejas da linhas Premium, a cerveja até mais cara do mercado. Budweiser vai botar ali a Stella. São cervejas que é mais vendida para a classe, a elite brasileira aí que gosta de saborear uma cerveja diferente. Então, tudo isso a gente está observando, a gente tem que botar gente com capacidade, dar oportunidade a essa juventude para que eles possam estar ocupando esses postos de trabalho. Então, acho importante a parte do ensino estar se organizando dentro ali de um grupo, de uma associação, onde se gera uma liderança. Hoje, por exemplo, a gente tem observado, aquele hospital de Volta Redonda, ele está sendo construído ali, é um consórcio para atender 12 municípios. O município de Piraí participa, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Então, todo mundo ali junto com a TIS, é onde vai atender os 12 municípios. O que a gente tem observado? Os serviços de saúde são caríssimos. Um aparelho aí que a gente vai comprar da Siemens ou da Philips, ele custa aí 100 milhões. Se eu botar esse aparelho aqui em Piraí, ele não vai se pagar nunca. Mas se eu boto ele num lugar que eu vou atender 10 municípios, ele dá um retorno melhor. Então é um dinheiro que se investe para poder ver se traz saúde, traz uma prevenção, que nisso os municípios, de modo geral, vão sair ganhando. Então, por isso, chama-se hospital regional. Vai ser um hospital para aliviar a demanda desse monte de viaturas que a gente vê todos os dias, deslocando-nos aqui do município do Sul Fluminense para o Rio de Janeiro. Então, isso, os municípios vendo que ele sozinho, ele não tem a força política para ganhar algum recurso ou ganhar algum equipamento que venha trazer resultados, ele está se associando. Então,
esse projeto que foi lido ali, os pareceres, que é encaminhado a essa casa, para que a gente pode estar dando autorização legislativa para poder eles fazer um empenho do dinheiro e participar da associação. Uma de ensino e a outra de saneamento básico, que é a SEMAI. Então, tudo isso que a gente tem observado assim, é uma coisa que eu chamo a atenção, inclusive a gente vê o negócio das obras, que o Charles chamou a atenção aqui, a gente fica sempre ajudando no que for possível, essa harmonia dos poderes e também o resultado de que aquilo vai gerar. Hoje, a prioridade desse governo, do governo federal, ele colocou como uma pátria educadora, é pegar a criança na creche e levar até o ensino superior. Piraí não tem condições, a gente sabe muito bem disso, pelo tamanho da cidade, de ter uma faculdade. Então, a gente tem que estar se deslocando. É caro. Hoje, a gente passar na Universidade Federal tem que ser um ensino de ponta. A gente tem que prestar o vestibular e passar numa federal. Senão, vamos ter que deslocar a Volta Redonda, ali, Barra do Piraí tem a do Geraldo de Biasi, a gente tem que estar indo para Valença, tem até medicina, tem Vassouras. E a gente tem notado que tudo isso custa muito caro. Eu gostaria que o município de Piraí tivesse um recurso aí para poder ajudar na formação dessa juventude a nível superior. Infelizmente, a gente vê que só na área da educação, algumas pessoas são beneficiadas para a formação em pedagogia e lá na faculdade tirar um nível superior para, inclusive, enriquecer o currículo, enriquece o conhecimento e também traz um retorno financeiro para esse professor. Qualquer professor hoje, se ganhar lá uma graduação, já ganha um aumento, se tiver uma pós-graduação, é um outro aumento, e ali é uma coisa que vai se acumulando e dá um rendimento razoável. Não vou dizer que é bom ou não, porque nossos professores merecem muito mais. Eu tenho observado, por exemplo, que a gente hoje trabalha num sistema que a gente depende demais do governo federal. Por isso que eu estou dizendo que quando houve a crise, e a crise está hoje aí no nosso país, o município sofre. Ele é o executor de uma série de despesas. A responsabilidade veio através da Constituição de 88, que descentralizou uma série de serviços, e ele não tem ali o dinheiro suficiente, às vezes, para arcar com o custeio da máquina, que a máquina é bastante cara. Então, o que a gente observa? Fica difícil para um administrador, em alguns momentos de crise, ele conseguir fazer milagre. E a gente precisa realmente estar dando aí, em alguns momentos, explicação à população do que a gente tem visto hoje nos municípios vizinhos. Não é uma desculpa, é o que a gente tem visto de concreto, na realidade, o que está se passando com os municípios. Podem ir aqui a Pinheiral, que foi até um distrito de Piraí, pode ir aqui em Barra do Piraí, ali em Barra Mansa, tudo pertinho da gente aqui, que a gente observa como é difícil. É difícil e realmente tem notado, mas nós vamos sair disso. Eu tenho fé em Deus, que Deus há de iluminar aí o nosso Luiz Fernando Pezão, está lá passando um momento de dificuldade, mas a gente fica torcendo. Tudo isso que eu às vezes vejo na política, quando a gente tem um gestor, se ele está com avaliação, se ele está com administração que não é boa, toda a população sofre, principalmente aqueles que mais necessitam dos serviços públicos. Seja a Dilma, o Brasil hoje passando por esse problema muito sério, a Petrobras enrolada aí nesse monte de escândalos, a gente vê a situação do próprio Luiz Fernando, pegando o Rio de Janeiro, que não é diferente, porque nós vivemos um sistema federativo. Um minuto. Difícil também, e chega aqui pertinho da gente, que aqui a Câmara está aqui, o prefeito está ali do lado, a gente está vendo como é difícil manter os serviços básicos para poder não deixar a população também entrar em convulsão. A gente tem um povo bastante educado, um povo que entende a situação, mas a gente tem que dar uma resposta. Quando se precisa de sacrifício, vamos todos fazer, vamos economizar, vamos pedir a Deus, vamos contribuir da nossa parte. A gente vê, teve racionamento de energia, a população reagiu muito bem naquele momento lá atrás. Hoje vivemos um momento difícil novamente por causa da crise hídrica. Tem um problema sério com relação à água? Temos, então a população geralmente colabora. Estamos vivendo hoje um problema seríssimo, o negócio da dengue. Uma questão até da educação da nossa população, a gente não pode deixar água armazenada em quase nada, porque a dengue hoje aumentou o número de óbito muito grande. Então, tudo isso é uma questão que a nossa população, e eu tenho certeza, o povo de Piraí, na hora que é chamado para ir colaborar, ajuda e ajuda demais. Então, sem sombra de dúvida, a gente vem aqui sempre trazer uma palavra para que a gente está contribuindo para futuras gerações, para os nossos políticos, de um modo geral, também encarnar esse espírito, que a gente puder
sair dessa crise e trazer bastante dias felizes aí para a população de modo geral. Obrigado. Com a palavra o vereador Ex-Tacato. Boa noite, senhor presidente, público presente, os vereadores, internautas que nos assistem. Eu até nem tinha me programado para falar hoje, mas nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal um grupo de jovens, embora eles não puderam participar aqui conosco, no interior do plenário, por conta da indumentária deles, né? Estão trajando bermudas, eles não sabiam, são jovens, adolescentes, a maioria aí na faixa etária de 15 e 16 anos. Pois bem, que esses jovens vieram nos cobrar aqui na Câmara Municipal, algo que nós já estamos cobrando há muito tempo. E eu tenho certeza absoluta que eles estão aqui porque querem praticar esporte, porque têm vontade de se exercitar e também procurar um caminho diferente de muitos que, ao invés de praticar um esporte, fazer uma música, enfim, de ter algo que vai produzir coisas boas na sua vida, se envolvem com coisas que não são tão legais. E eles me pegaram, eu estou hoje praticamente sem palavras, porque é como uma pipa voada, sem dono, onde você não sabe onde ela vai parar. As minhas falas, elas têm endereço, porém, a pessoa que pode, o profissional que pode dar respaldo à minha fala, e a fala de qualquer um dos nossos vereadores, na realidade, a nossa ligação é diretamente com os secretários. E esses jovens, eles querem uma resposta. E o questionamento deles foi exatamente o seguinte: passou o período de férias todo, e eles pedindo para trocar as lâmpadas da quadra. Isso não aconteceu, lá do bairro Santa Teresa. E eles, insistiram. Eu estive lá em janeiro, quando a Câmara estava em recesso. Eu fiz fotos do estado da quadra. Essas fotos foram enviadas ao secretário Roberto. Eu liguei para o secretário e até coloquei para ele que a ligação estava sendo feita através de Viva Voz também. O Viva Voz estava acionado para que ele não fosse pego de surpresas, porque eu não gostaria que isso fosse feito comigo. Falar com alguém, quando na realidade eu espero estar falando em particular, mas, sem saber, estaria falando para várias outras pessoas. Então, eu avisei porque é uma questão pública. E, nesse dia, a pessoa que me acompanhou foi o Filipinho, lá do bairro, que é o presidente da Associação de Moradores. Embora eu tenha feito todo esse processo, mesmo antes de fazer a foto, de estar no bairro, eu já havia informado o secretário a situação em que a quadra se encontrava, e no Viva Voz foi dito o seguinte, o Rafael, que é meu assessor, estava junto, ele e o Filipinho puderam ouvir. O secretário disse as seguintes palavras: amanhã estaremos na quadra para avaliar e dar solução ao problema. Passaram-se exatamente 6 semanas e ninguém compareceu ao local. Aí, novamente, os moradores, mais especificamente a juventude que gosta de praticar um esporte, me cobraram: vereador, não houve resposta alguma, ninguém esteve lá. Eu, mais uma vez, retornei, falei com o secretário Roberto e cobrei, e, enfim, aí houve uma visita. Eu não sei se eu devo entender essa visita
como, sei lá, vou apagar aqui esse fogo, né? Vou deixar isso crescer, vou dar uma acalmada. Porém, esse julgamento, mesmo que ele não proceda, o que vale é o resultado. Eu não vou julgar aqui se a pessoa que foi lá a pedido ou a mando do secretário foi simplesmente esfriar as coisas. O que eu sei é que não teve resultado. E o que interessa é o resultado. Eu não fiz o pedido para a construção de uma quadra. Eu gosto bem de frisar dessa forma. Se eu tivesse pedido a construção de uma quadra, aí tudo bem, eu acho que deveria ter mesmo uma avaliação bem maior do que vem sendo feito. Mas não justifica. É muito esforço para se colocar lâmpadas em uma quadra. Eu, sinceramente, estou... E temos aqui essa juventude cobrando e, mais uma vez, sendo refém de vereadores, refém de secretários, de um direito que, no dia a dia, deveria ter observado essas questões, que é uma questão de manutenção. Não estamos falando de uma construção. E medir as palavras e não ofender prefeito, secretário, qualquer outra autoridade, munícipes, sempre fez parte da minha vida e sempre vai fazer, porque eu fui ensinado dessa forma, a respeitar as pessoas. Mas será que virar as costas para um direito da comunidade também não é uma forma de desrespeito? Será que esse silêncio não machuca muito mais do que uma resposta negativa? Porque, na realidade, a resposta negativa, você não deixa ninguém imaginando. Porque a pior coisa que tem é imaginar. E as pessoas não imaginam do secretário e nem do prefeito. Imaginam do vereador. Porque o vereador que está na rua, é ele que recebe o pedido. Eu tenho certeza que se esses jovens não estivessem aqui hoje, muitos deles poderiam imaginar o seguinte: bom, o vereador, ele não falou com ninguém. Não é possível que ele tenha feito esse pedido e pelo menos a iluminação da quadra não foi normalizado. Então, para que vocês, meus jovens, não tenham esse tipo de imaginação, tenho certeza absoluta. Eu estou falando aqui de uma tribuna, falando oficialmente como vereador do município, e é exatamente isso que tem acontecido. A dificuldade é muito grande para se trocar lâmpadas, para fazer roçadas. Enfim, e falando em roçadas, eu tive com alguns moradores da rua Aimar Miller, Taranto, no loteamento Santa Marta, e eles me mostraram algumas fotos. Eu já tinha passado lá, mas nos dias que eu passei não estava tão gritante. O mato é assustador e a quantidade de buracos lá é uma coisa sem descrição. Eu, sinceramente, se alguém cair em um daqueles buracos lá, pode se preparar, que a coisa não vai ficar tão boa. O prefeito, o secretário, as pessoas que compõem a máquina administrativa, são pessoas que participaram e vêm de uma história onde tem uma sequência. Não são pessoas que venceram as eleições, não têm experiência, não sabem o que fazer. Então, o que está faltando? Se tem experiência, se tem competência, se tem pessoas que podem realizar com excelência. Eu, sinceramente, estou tentando entender. Diversas vezes, quando subo à tribuna, eu penso em alguns questionamentos que as pessoas me fazem diariamente. Quando fui às ruas pedir voto, eu tinha um discurso muito claro, que sempre gostei de política, sempre admirei os vereadores que têm mais tempo de mandato, né, e as pessoas que compõem aqui o quadro de funcionários da Câmara sabem. Sempre vinha, ficava ali sentadinho, assistindo às sessões, porque sempre tive interesse.
E quando eu fui para as ruas, eu sempre coloquei isso. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de política e vou me interessar pelas questões públicas, vou lutar para fazer a diferença. E quando você fracassa num pedido de troca de lâmpadas, quando você fracassa num pedido de uma roçada, que na realidade não deveríamos dispensar tanto tempo e energia para fazer esses pedidos, mas também não podemos deixar de fazer, mesmo que o pedido seja pequeno, mas para quem vai receber o benefício lá na ponta da linha, é que vai fazer a diferença. Talvez pedir a troca de uma lâmpada é pequeno para mim, mas onde eu moro, se tem a lâmpada, o pedido não tem, né, tanta eficácia assim. Mas para a pessoa que está passando no escuro, sim. Se eu moro, ou pelo menos tenho uma bicicleta, tenho como me locomover para um bairro vizinho para praticar um esporte, talvez, se tiver lâmpada ou não na quadra onde eu moro, o pedido do vereador, ele não vai ter tanto significado. Mas se eu sou um adolescente, se eu sou uma criança de 12 anos, 11 anos, que eu não posso sair para um bairro vizinho para poder praticar um esporte, alguém pedir a troca das lâmpadas da quadra de onde eu moro se torna muito importante. Então, as coisas simples e pequenas, ela tem importância para quem precisa. Às vezes não tem para quem está pedindo. E, infelizmente, ter que ficar repetindo sempre dessa forma, não vou chamar de uma depreciação do parlamento, desta casa, mas tantas outras coisas importantes nós poderíamos estar tratando, ao invés de ficar sempre batendo na mesma tecla, pedindo roçada para trocar, para colocar os contentores de lixo no bairro tal, na rua tal. E fica aí a dica. Será que está na hora do técnico dar uma mexida no time? Às vezes, quem está dentro de campo precisa da orientação de quem está fora, né? Dá aquela pressionada, ou acorda. E se não acordou, não é isolar, mas troca, pega outro ali que já está aquecido e que vai fazer diferença. Eu peço desculpas a vocês, meus jovens, e fica aqui o meu lamento e a minha cobrança mais uma vez, que o secretário ele possa respeitá-los, acima de tudo. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 30 de março do corrente ano, à hora regimental.